Olá, boa noite. Eu sou Alessandra Castro e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 4 de janeiro. Nesta primeira semana do ano, você acompanha aqui no JJ o que foi notícia no Poder Judiciário em 2023. É a nossa retrospectiva que já está no ar. A gente abre a nossa retrospectiva relembrando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a lei que permite a retomada de imóveis financiados em caso de não pagamento. Após a conclusão do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que o STF apenas manteve a validade da lei que existe há 26 anos. Confira na reportagem de Viviane Novaes. A decisão dos ministros foi de manter a validade de uma lei que está em vigor há 26 anos. Essa legislação autoriza que os bancos ou instituições financeiras retomem um imóvel financiado em caso de não pagamento das parcelas, sem ter que acionar a Justiça. A Lei 9.154 de 1997 prevê execução extrajudicial nos contratos com a chamada alienação fiduciária. Isso significa que há uma cláusula no contrato que diz que até pagar todo o financiamento, a pessoa que comprou pode ocupar o imóvel, mas o banco, que é o proprietário, pode retomá-lo se houver inadimplência. Foi o que a Caixa Econômica fez com um devedor de São Paulo. Ele fez um financiamento de 239 parcelas e só pagou 11. A Caixa, então, iniciou um procedimento em cartório para leiloar o imóvel. O devedor entrou na Justiça e perdeu em todas as instâncias. De acordo com o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, o plenário apenas confirmou o entendimento de que a regra não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, porque o cidadão pode entrar na Justiça caso se sinta lesado em seus direitos. O Supremo não inovou nada, é uma lei do Congresso que está aí desde 1997, que permite que o credor, o proprietário que vendeu e não recebeu o preço, retome o imóvel que ele vendeu e que não recebeu o preço. É simples assim. E se o que comprou tiver algum fundamento legítimo para evitar a perda dessa posse, ele pode ir ao judiciário e expor as suas razões. De modo que não houve nenhuma inovação por parte do judiciário e a verdade é que a facilidade na retomada do imóvel pelo vendedor quando o comprador não paga barateia o crédito e, portanto, é muito importante para a sociedade. Foi uma lei que fez bem e o Supremo simplesmente a manteve, não inovou nada. Em outubro, a segunda turma do STF, por maioria de votos, cassou a decisão da Justiça Trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício de um agente autônomo de investimentos contratado como pessoa jurídica por uma corretora. Repórter Marta Ferreira. A empresa recorreu ao Supremo, questionando decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que decidiu favoravelmente a um profissional liberal que prestava serviço à corretora como pessoa jurídica. O relator do caso é o ministro Ricardo Lewandowski, que antes de se aposentar, decidiu manter o entendimento do TRT da Primeira Região. A empresa, então, recorreu novamente e o processo foi levado para a análise da segunda turma. O julgamento foi retomado nesta tarde com 2 votos para manter a decisão da Justiça Trabalhista e 2 contra. O voto de desempate coube ao ministro Gilmar Mendes, que acompanhou a divergência por entender que a decisão em questão não está de acordo com a jurisprudência do Supremo. O caso dos autos bem evidencia a falência da engenharia social implementada pela Justiça do Trabalho. O agravado profissional liberal do mercado de investimentos entabulou diversas formas de contratação com as reclamadas, ora laborando sob a égide da CLT, totalizando cerca de 4 anos, ora prestando serviços por meio de pessoas jurídicas, por 7 anos, o que evidencia por si só a variabilidade da dinâmica do mercado de trabalho atual. Desse quadro, porém, a Justiça do Trabalho extraiu conclusão descolada dessa realidade fática e da jurisprudência desta Corte, reconhecendo o vínculo de emprego em relação de prestação de serviços que perdurou por longos anos de forma extremamente lucrativa para o agravado, que oferia comissões superiores a 100 mil mensais em média. E mais, impôs essa compreensão à revelia do ambiente regulatório da Comissão de Valores Imobiliários, que admite a atuação de agentes autônomos de investimentos
tanto de forma autônoma, como pessoa física ou jurídica, quanto mediante contrato de emprego. Assim, por maioria, a segunda turma entendeu não haver vínculo empregatício de um agente autônomo de investimentos contratado como pessoa jurídica pela corretora. Naquele mesmo mês de outubro, a segunda turma decidiu manter a prisão preventiva de um dos 3 ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus Santos. Ele foi morto durante uma abordagem policial no estado de Sergipe no ano de 2022. As informações com Rossini Gomes. A Corte validou a decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso, que arquivou o pedido de soltura feito pela defesa do acusado, o ex-policial rodoviário federal Kleber Nascimento Freitas. Ele é um dos 3 agentes da PRF acusados de participação na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em maio do ano passado. Fachin já havia negado seguimento ao habeas corpus, impetrado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que tinha rejeitado a substituição da prisão por medidas alternativas. No julgamento dessa segunda-feira, o relator reiterou os fundamentos da decisão monocrática de que a prisão preventiva está suficientemente motivada para garantir a ordem pública e na possibilidade de interferência na produção de provas, mesmo que o acusado tenha sido excluído dos quadros da PRF. A decisão foi unânime. O caso veio à tona depois de imagens veiculadas na internet. Genivaldo foi preso no porta-malas de uma viatura depois de ser parado pelos agentes por trafegar de moto sem capacete em uma rodovia no município de Umbaúba, em Sergipe. Durante a abordagem, um policial rodoviário jogou bombas de gás dentro do carro e manteve o porta-malas fechado, impedindo Genivaldo de sair e respirar. Pela conduta, os agentes foram demitidos da PRF e vão ser levados a júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sessão virtual que é constitucional a incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras e Empréstimos entre Empresas. Repórter Pablo Lemos. No julgamento virtual, a Suprema Corte observou que a Constituição e o Código Tributário Nacional não restringem a incidência do IOF em operações entre empresas, sem a presença de instituições financeiras. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, destacou que, como o imposto é um tributo que incide sobre operações de crédito, o empréstimo entre empresas se caracteriza como operação do mesmo gênero. O entendimento do Supremo sobre o assunto foi firmado em uma ação proposta por uma fabricante de autopeças no Rio Grande do Sul. A empresa apresentou recurso ao STF contra a decisão do TRF da 4ª Região, que havia mantido o IOF em operações entre empresas, mesmo nenhuma delas sendo instituição financeira. A fabricante alegou que uma lei de 1999 teria ampliado indevidamente a base de cálculo do IOF para que o imposto incidisse sobre as operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, equiparando essas operações às de crédito efetivadas por instituições financeiras. Por unanimidade, os ministros do STF mantiveram a decisão regional e declararam constitucional a incidência de imposto sobre operações financeiras em empréstimos entre empresas. O caso tem repercussão geral, ou seja, vai servir de parâmetro para o julgamento de processos semelhantes em todo o país. Ainda no mês de outubro, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, participou do encerramento do Encontro Nacional de Gestores de Leitura em Ambientes Prisionais, na Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Quem acompanhou foi a repórter Janaína Toscan. Foram 2 dias de painéis, oficinas e debates que abordaram a promoção da leitura em ambientes prisionais. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou a urgência de se tomar medidas que garantam os direitos humanos de quem está privado de liberdade. Nós estamos falando, por evidente, de direitos humanos mínimos dos presos. O preso foi condenado à privação de liberdade. Ele não foi condenado a passar fome, ele não foi condenado a ser violentado, ele não foi condenado a viver num ambiente fétido. E, portanto, em primeiro lugar, existe essa obrigação que todos nós devemos a cada um, que é respeito e consideração mínimos, que se chama respeito aos direitos humanos. Em decisão recente, o STF deu prazo de 6 meses para que o governo elabore um plano para a melhoria do sistema prisional. De acordo com o presidente do Supremo, os presos retornam à liberdade e a sociedade precisa acolhê-los. Do sistema prisional,
as pessoas voltam para a sociedade. As pessoas cumprem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e depois voltam. E, evidentemente, se esse sistema tornar essas pessoas piores, a sociedade está fazendo mal para si mesma, aumentando o nível de reincidência ou embrutecendo essas pessoas. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, com 650 mil detentos. De acordo com o ministro, 57% deles não completaram o ensino fundamental, o que mostra uma estreita relação entre a baixa escolaridade e a presença no sistema prisional. Dados do Censo Nacional de Leitura em Prisões, lançado também durante o evento, revelam que das 1.347 unidades prisionais do país, 30,4% não têm bibliotecas ou espaços de leitura e 26,3% não realizam atividades educacionais. O seminário integra o portfólio do projeto Fazendo Justiça, parceria entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para acelerar as transformações no campo da privação da liberdade. Há 2 anos que o Conselho Nacional de Justiça, junto com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, vem trabalhando no levantamento de dados e informações que possam melhor aparelhar, instrumentalizar e informar a construção de uma política de leitura, de educação para os ambientes prisionais. Para cada livro lido, há a possibilidade de reduzir 4 dias, o que representa aproximadamente 13% da pena anual do preso, com o limite de 48 dias por ano. Um valor significativo tanto para a economia do sistema quanto para as vidas fora dele. Há muito tempo que eu visito as prisões e tenho encontrado realmente situações extremas, difíceis, e a leitura é um pouco o que dizia Darcy Ribeiro: quanto mais escolas você cria, você diminui o número de prisões, vice-versa, aumenta as prisões, diminui as escolas. Nós precisamos que a leitura se transforme efetivamente no elemento de libertação. A seguir, a gente fala sobre a ação do MPF contra uma resolução do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Voltamos já. No mês de outubro, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, em virtude da reedição de uma resolução que proíbe a participação de médicos em partos domiciliares planejados. Repórter Rafael Oliveira. Na ação, o Ministério Público Federal pede a suspensão integral e imediata da Resolução número 348 de 2023 e o julgamento antecipado do mérito para que seja declarada a nulidade da resolução. Segundo o MPF, a Resolução 348 é a reedição de outra resolução, a 265 de 2012, do próprio CREMERGE, que já havia sido objeto de uma ação civil pública e considerada ilegal. Nesse caso, a instituição entende que a edição de um dispositivo similar viola a decisão anterior que já transitou em julgado. A ação civil pública aponta que a resolução também viola o direito das gestantes de optarem pelo parto natural, humanizado e domiciliar, assegurado pela Lei 7.498 de 1986 e o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ao criar direitos e deveres não previstos em lei. A resolução do CREMERGE, de acordo com o MPF, ainda infringe o direito personalíssimo ao próprio corpo e do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto como fundamento da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. O pedido agora aguarda análise da Justiça Federal. A Polícia Militar do Rio de Janeiro regulamentou o uso de mídias sociais pela corporação depois de uma recomendação do Ministério Público Federal feita em parceria com a Defensoria Pública da União. Foi no mês de outubro, como mostra o repórter Márcio Fontinelli. A iniciativa foi tomada depois de recomendação feita pelo Ministério Público Federal em parceria com a Defensoria Pública da União. O MPF recebeu denúncias de que policiais e ex-policiais estariam usando as redes sociais para relatar supostas ocorrências envolvendo agressões e homicídios injustificados por parte dos agentes públicos. Entre outros pontos, a Instrução Normativa 234, publicada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, traz regras para a publicação de conteúdos visuais, como fotos e vídeos das viaturas, fardamento, armamento
e equipamentos pertencentes à corporação. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro já investiga um grupo de canais que veiculam programas e entrevistas exaltando a cultura da violência e ódio, violando a presunção de inocência e o devido processo legal. Agora a gente fala sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Para a quinta turma, o cheiro de maconha em uma pessoa suspeita justifica, sim, uma revista, mas impede a entrada na casa dela, caso não haja outras provas. Quem explica é a repórter Michele Chiapa. Em situações em que a polícia esteja investigando um suspeito de tráfico de drogas e os militares sintam um cheiro forte de maconha na pessoa, é permitida a revista em busca de provas. Mas se nada for encontrado, a polícia não pode entrar na casa do suspeito sem mandado judicial, ainda que o morador da casa autorize a entrada policial. No caso analisado, a polícia investigava informações anônimas sobre possível atividade de tráfico de drogas em um determinado local. Ao abordar um suspeito que estava perto de onde morava, os policiais perceberam que ele exalava cheiro forte de maconha. Foi feita uma busca pessoal, nada foi encontrado. Mesmo assim, eles entraram na casa com a suposta autorização da mãe do investigado. A polícia achou aproximadamente 3 gramas de cocaína e 2 de maconha no local. O suspeito confirmou que era usuário de drogas, mas acabou sendo denunciado por tráfico. No STJ, a quinta turma concedeu habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas e absolver o réu. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que, embora tenha entendido que a abordagem policial e a busca pessoal tenham sido devidamente justificadas, em razão da investigação prévia e do cheiro de maconha no suspeito, os agentes não podiam, após a revista do rapaz, entrar no imóvel e prosseguir com as buscas. O ministro destacou ainda o precedente do Supremo Tribunal Federal de que a entrada forçada da polícia na residência, sem mandado judicial, mesmo na hipótese de crime permanente, como o tráfico de drogas, depende da existência de razões concretas que justifiquem a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio. Vamos relembrar agora o seminário sobre os 35 anos da Constituição promovido pelo Supremo Tribunal Federal. Estudiosos e professores especialistas em direito constitucional falaram sobre conquistas e desafios. Repórter Evne Araújo. Na abertura do seminário, o ministro Luiz Roberto Barroso relembrou momentos históricos vividos pelo Brasil ao longo de 35 anos. O presidente do Supremo e do CNJ destacou ainda os avanços da democracia brasileira nas últimas 3 décadas em relação aos direitos fundamentais. Tivemos avanços importantes nesse período em matéria de direitos fundamentais, de mulheres que finalmente conquistaram a igualdade nas sociedades conjugais na Constituição e tiveram avanços importantes nos seus direitos, na luta contra a violência sexual e de acesso ao mercado de trabalho. Tivemos avanços importantes em matéria de ações afirmativas e proteção das pessoas afrodescendentes. Tivemos avanços em relação à proteção dos direitos das comunidades indígenas na demarcação de suas terras, uma luta difícil e ainda inacabada, mas que também teve avanços. Portanto, faço alguns registros positivos desses 35 anos, em que, no entanto, ainda enfrentamos grandes problemas de uma desigualdade abissal, de ainda pobreza extrema em algumas partes do Brasil, que é inaceitável num país com a riqueza que nós temos. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, lembrou a importância da advocacia na elaboração da Constituição de 1988 e a constante luta da categoria pela consolidação dos direitos previstos na Carta Magna. Com a Carta de 88, a advocacia passou a ser reconhecida como inviolável e indispensável administração da justiça. Nossa estrutura se manteve altiva, ativa e em constante aprimoramento. Nosso sistema constitucional, composto pela Comissão de Estudos Constitucionais e pela Procuradoria Constitucional, já atuou em centenas de processos no Supremo Tribunal Federal em defesa da Constituição e das liberdades individuais.
10 professores e estudiosos do direito constitucional participaram do encontro. O primeiro painel foi sobre igualdade, efetividade e instituições. O advogado Daniel Sarmento ressaltou o atual desafio das instituições para garantir necessidades básicas dos brasileiros. O direito à vida, talvez o mais elementar de todos, depende da sua raça e da sua classe econômica. Os dados do mais recente, de 2022, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram, por exemplo, que o Brasil não só tem uma das polícias mais letais do mundo, mas 83% das pessoas mortas pela polícia são pessoas negras. A gente tem um problema gravíssimo de acesso assimétrico às liberdades mais básicas, inclusive a liberdade de viver, a liberdade de não ser morto. Pessoas em situação de vulnerabilidade também foi tema abordado pela secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, Adriana Cruz. Para a magistrada, 35 anos depois da Constituição Cidadã, o sistema ainda não conseguiu captar as constantes violações sofridas pelas minorias. Os números vão nos mostrar que ser mulher, ser pessoa negra, portadora de deficiência, indígena, quilombola, todos integrantes da comunidade LGBTQIA+, vai definir a nossa chance de nascer com vida, de dar à luz com vida, de receber quantidade de anestesia durante um procedimento, de o número de anos de vida que nós vamos ter, se nós podemos fazer um jogging na rua e correr, né? Os meus irmãos nós fomos sempre ensinados pelos nossos pais que nós não deveríamos correr na rua, porque alguém pode gritar, pega ladrão. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF, fez uma análise dos 35 anos da Carta Magna e das 131 atualizações da Lei Maior do país por meio de emendas constitucionais. Para o ministro, é preciso continuar lutando pela concretização dos sonhos dos constituintes. A Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, de um Estado de direito democrático, elege a democracia como condição de possibilidade. E essa é a institucionalidade que nós temos como legado desses 35 anos. A democracia que resistiu, a Constituição que resistiu e o fato inequívoco de estarmos aqui, no dia de hoje, celebrando 35 anos, é uma demonstração da resiliência do próprio texto constitucional. E no próximo bloco a gente relembra como foi a sessão solene no STF para celebrar os 35 anos da Constituição Federal. Voltamos já. Em outubro passado, a Constituição Federal completou 35 anos e o Supremo Tribunal Federal fez uma sessão solene para celebrar essa data. Vamos rever na reportagem de Viviane Novaes. No plenário, um vídeo abriu as comemorações dos 35 anos da Constituição de 1988. Logo no começo, a voz do presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Hoje, 5 de outubro de 1988, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. A atriz Fernanda Montenegro gravou este vídeo em que lê artigos da Lei Maior do país. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. O vice-presidente da República representou o presidente Lula. Geraldo Alckmin lembrou que a Constituição de 88 marcou o fim da ditadura militar. Não houve tempo mais democrático em toda a história do Brasil. O fim do regime militar trazia então consigo uma promessa, a promessa de uma nova ordem social. Uma ordem social que tivesse como primado a liberdade e como prioridade o cidadão. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ressaltou o papel do Supremo na defesa da Constituição. A maior função do Supremo Tribunal Federal é a defesa da Constituição Federal, da qual é legítimo guardião. No contexto da separação dos poderes,
O STF é peça fundamental na defesa e preservação da nossa jovem e já tão testada democracia. Neste ano de 2023, a Constituição brasileira mostrou toda a sua resiliência. Nossas instituições, ao serem testadas, mostraram a sua força e maturidade, garantindo a estabilidade da nossa democracia. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a Carta de 88 é um marco na consolidação do Estado democrático de direito. Não podemos transigir jamais com autoritarismos e com ameaça à soberania popular. Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de atingir a nossa democracia. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti, destacou que o judiciário tem sido um protagonista na defesa da democracia. O Poder Judiciário tem sido protagonista no processo de consolidação e aprimoramento da democracia. O Supremo Tribunal Federal tem se mantido como guardião da Constituição e também de sua aplicação. A Justiça Eleitoral tem cumprido de forma exemplar sua missão, ao assegurar a realização de eleições periódicas, livres e justas. A vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho, disse que a Constituição brasileira vem sendo aperfeiçoada, mas não pode ser afrontada. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. E afrontá-la, nunca. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou a edição comemorativa dos 35 anos da Constituição. Na capa, uma composição da bandeira do Brasil do pintor Alfredo Volpi. Na contracapa, outra bandeira, feita pelo artista plástico paraense Emanuel Nassar. No discurso, o ministro lembrou conquistas com a Constituição de 88, como a estabilidade institucional e monetária, os direitos de mulheres, índios e negros. Também disse que há desafios pela frente: a pobreza extrema, a violência urbana e o crime organizado. Também destacou o papel dos presidentes da Câmara, do Senado e do STF depois das eleições do ano passado e dos atos de 8 de janeiro. Barroso também falou da simbologia dos três poderes estarem juntos neste 5 de outubro. Não existem poderes hegemônicos, nós todos vivemos em parceria institucional pelo bem do Brasil, como deve ser a vida democrática. Eu escrevi hoje mais cedo, num artigo publicado na imprensa, a história não é um destino que se cumpre, mas é um caminho que se escolhe e se traça, e, portanto, nós estamos aqui procurando empurrar a história na direção certa. Acho que nós andamos na direção correta ao longo do tempo, embora não na velocidade desejada. Todos nós compartilhamos a mesma impaciência de fazer o Brasil chegar no lugar que nós achamos que ele merece. O futuro atrasou um pouco, mas acho que ele ainda está no horizonte e é para lá que nós vamos. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até a próxima.